Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast De Cristão para Cristão. E hoje para refletirmos sobre um assunto muito especial, renúncia. O que é renúncia? Quanto dói renunciar? Qual a relação entre renúncia e propósito? Dentre outras questões importantes que vamos tratar aqui. Como convidados desta edição do nosso podcast, temos hoje aqui duas biografias maravilhosas, dois seres humanos incríveis, duas potências potencializadas, dois príncipes de Deus, o pastor Fernando e pastora Selma. Eles são pastores da Assembleia de Deus no Conjunto Maria Cecília, em Londrina, duas potências potencializadas, um conhecido como Cospe-Fogo, outra conhecida como Lança-Chamas. Sejam bem-vindos ao programa De Cristão para Cristão. Meu pastor, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor os ouvintes, uma alegria poder estar aqui com o Senhor. A potência potencializada é o Senhor, né? Nós somos apenas um instrumento aí que nós estamos sendo lapidados pela vossa vida, tão maravilhosa. Nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Obrigado pelo carinho de nos receber nesta casa, neste programa, nesse podcast. Eu espero que nós consigamos aí esclarecer ou até ajudar em alguma coisa nessa questão de renunciar. Nós que somos muito gratos, pastor, pela presença de vocês aqui. Eu costumo dizer, tive a honra de ministrar na sua comunidade de fé e já disse isso publicamente lá e vou agora ratificar publicamente aqui. O Senhor não é um pastor só de domingo. O Senhor é um pastor entre domingos. Não é? É um pastor que Deus fez da sua vida um sermão e um abraço. E para você que não é de Londrina, quando passar por Londrina, não deixe de visitar a Assembleia de Deus lá no Maria Cecília, pastoreada aí pelos pastores, pastor Fernando e pastora Selma. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Pastor Fernando, vocês ficam à vontade para responder qualquer um. Vocês dois responderem, o senhor responder, ela responder. Fiquem bem à vontade. O que é renúncia? Boa pergunta, né? O que é renúncia? A gente pode trazer isso para vários cenários. Renunciar. No nosso caso, como cristão, a renúncia parte do princípio de você deixar algo para abraçar algo maior, ou algo que realmente vale a pena. No nosso caso, o reino de Deus. Então, renunciar. A gente tem muito essa questão de renunciar para a igreja, renunciar para reino, renunciar pela chamada. Porque renúncia é deixar algo, né, como eu disse, para abraçar um novo ambiente, de uma nova estrutura para uma nova história. Agora, você deixar algo para abraçar esse novo ambiente, a gente traz essa palavra renúncia, parece que é meio pejorativa. Estou renunciando, ou seja, abrindo mão de algo que é gostoso, que é bom, que é maravilhoso, por algo que talvez vai me trazer sofrimento. Então, a definição de renúncia, no nosso caso, para mim não é uma renúncia, é consequência de uma chamada. Eu tinha uma vida tranquila, uma vida boa, familiarmente muito bem estabilizada, estruturada, equilibrada, para abraçar reino que é mais do que isso. Traz para um ambiente muito mais agradável, porque reino de Deus, uma vez eu estava trabalhando lá na empresa em São Paulo e uma pessoa até fez esse comentário, não, em São Paulo não, foi aqui, quando eu comecei a dirigir a primeira igreja aqui em Londrina, um obreiro me perguntou, falou para mim assim, é muito difícil ser pastor, né? Abrir mão de tudo isso para ser pastor. Eu falei assim, como assim é difícil? Eu falei assim, porque o senhor largou a empresa, largou o emprego, largou a cidade, que o senhor tinha ali toda uma estrutura de crescimento e veio para cá pastorear pessoas. Eu falei assim, por que é difícil? Eu trabalhei quase 20 anos gerenciando o departamento de segurança e a gente trabalhava com pessoas. A única coisa diferente de um ambiente de igreja é que lá você manda embora. A igreja você recupera, ou pelo menos parte do princípio de recuperar a pessoa, nunca dispensá-la. Claro que tem tempos e momentos e situações,
Mas na igreja você não tem como dar uma carta de demissão. Você tem que trabalhar para recuperar a pessoa. E a diferença é que você trabalha num ambiente onde o Espírito Santo está atuando. Então é diferente você tratar a empresa como pastoreio. Para mim é muito mais satisfatório hoje estar trabalhando como um pastor do que você gerenciar pessoas. E o ambiente de exigência eu acho até muito mais agradável. É mais intenso, mas muito mais agradável, porque você tem algo de empresa que é bem lógico, bem técnico, que é prazeroso, não estou reclamando, que foram 20 anos maravilhosos que me deu crescimento para estar onde eu estou hoje, mas você está num ambiente de igreja hoje, você ter o prazer, até para usufruir disso, você também aprendeu neste ambiente, que você supostamente renunciou para estar, que vai te dar qualificação, vai te dar estrutura para entrar neste ambiente e cuidar de vidas. Só que é diferente você sentar à mesa, falar de Jesus, dar um conselho, a pessoa chorar, se derramar na presença do Senhor e sair da sua sala ou da sua casa ou da igreja dizendo assim: hoje a minha vida está transformada. Isso não tem como definir que é uma renúncia, isso é prazeroso demais. Pastor, se nós encerrássemos a entrevista agora, com essa única pergunta, teria valido a pena. Amém. Do que o senhor falou, achei interessante essa expressão. Dá até para postar no Instagram depois e colocar Pastor Fernando embaixo. Vou fazer isso. Né? A igreja não é um lugar onde nós damos cartas de demissão. É um lugar onde a gente tenta proporcionar ambientes e processos de redenção. Isso, olha aí. Olha aí, Pastor Fernando. O senhor melhorou. Não, o senhor melhorou. Pastor Fernando, pastores, quanto dói renunciar? Pastor Dantas, eu vou de novo na mesma linha que eu comecei. Eu não vejo dor, eu vejo prazer. É diferente. É que nem a definição que eu trouxe desta pessoa que fez. Não é dor, não é renúncia, é prazeroso estar, principalmente num ambiente de chamada. Semana passada, um pastor esteve em nossa congregação, ele diz algo que foi muito esclarecedor para mim nessa questão de chamada. Ministério só tem porta de entrada, não tem porta de saída. A única porta de saída, ele perguntou para o pastor que falou isso para ele, né? Ele falou assim: e para onde é a porta de saída? Ele falou assim: é para o céu. Então, se você entra por esta porta, eu digo que é prazeroso, não tem dor, porque a partir do momento que você entrou para o ambiente ministerial, da chamada, do propósito de reino, de pastoreio, você foi selecionado dentre muitos, pastor Dantas. Isso é uma coisa muito gratificante, você ser selecionado para cuidar da igreja do Cristo. Onde tem dor ali? Porque a maior dor, na verdade, a maior dor que teve, Jesus passou. Para nós, não existe, é prazer. Por mais que tenha espinhos na chamada, na caminhada do propósito, do processo ministerial, do crescimento ministerial, cada dor não se compara ao que Cristo passou. Então, isso é prazer. Prazer está. Falando especificamente em relação à vocação pastoral, exige muita renúncia? A renúncia, pastor, na questão da chamada ou da execução do pastoreio, sim. E vem uma questão, eu estou tentando não falar sobre esta palavra de renúncia, para não trazer esse lado pejorativo que a sociedade num todo faz ela renunciar, parece que é ruim, não é. Então, nesse ambiente que você está trabalhando hoje no pastoreio, claro que você tem alguns ambientes que você tem que abrir mão. Um exemplo. Abdicar de alguma coisa. Abdicar de alguma coisa, principalmente da família, né? Que nós passamos muito essa questão. E eu estava conversando com um jovem essa semana, até dando uma orientação pastoral com ele, porque nós entramos num assunto bem parecido, né, com esse daqui, sobre estar vivendo uma chamada e abrir mão de muita coisa. O que eu disse para ele? Falei assim: o que é chamada? A chamada, você vai agora agendar a sua família para a agenda da chamada, não a chamada a agendar-se na agenda da família. Pastor, repete aí que meu HD agora deu um... Vamos lá. Renunciar ou você abrir mão de alguns prazeres, vamos dizer assim, né? É você ajeitar ou alinhar a agenda familiar à agenda ministerial. Não a agenda ministerial se alinhar à agenda familiar.
Então, não se abre mão, se ajusta. Então, você vai ter prazer de estar com a família, só que ela não vai ser dentro das atividades familiares normais. Não, ela vai estar dentro de uma atividade ministerial. Esse mês, um exemplo, vou dar só um exemplo. Tem batismo, tem congresso, tem seminário, tem Santa Ceia. E se a família reunir num final de semana para uma festa de aniversário, eu já não posso participar, porque a minha agenda familiar ela tem que estar alinhada com a agenda ministerial. O que eu faço? Eu abro mão do prazer daquele tempo, mas eu posso me reagendar com a família para uma outra data. Então, o que é? É ruim esse ajuste? Não. Hoje as nossas famílias entendem. No início não foi fácil, porque na cabeça dos nossos familiares foi assim: ligou, tem que vir, ligou, tem que atender, reuniu, tem que estar presente. Mas no ambiente de ministério não se faz mais isso. A família tem que ter o entendimento que existe algo muito grande que você está se envolvendo, que agora eles precisam se ajustar ao tempo. E mesmo que se reúne e nós não comparecemos, eles têm que ter a compreensão, porque essa suposta renúncia, que é pejorativa ou que traz uma aflição, uma dor, não é isso, é algo prazeroso. Tanto que eu falo que é prazer, porque o senhor também deve viver isso. No momento de angústia de um familiar ou da família, no momento de sofrimento de uma família, no momento de uma perca da família, no momento de uma necessidade de um aconselhamento que a terra não tem, a primeira pessoa que vem na mente da nossa família é o pastor da igreja, da família, pastor Dantas. Liga para ele, manda ele vir aqui, porque o ajuste ministerial também traz este prazer de ser uma referência de uma necessidade que a terra não atende. Então, quando eu trabalho esse ambiente das renúncias, que a gente coloca assim, abrir mão de alguns prazeres, que prazer? Eu vou estar com a minha família. Não vai ser periodicamente, ou vai ser aquelas coisas mais intensas como eram antes, mas nós vamos ter mais ajustado. Dentre as renúncias que fazemos, dentre aquilo que abrimos mão, ainda que seja por algo melhor, por algo maior, qual o senhor acha que é a maior renúncia na vida de um pastor? Maior renúncia da vida de um pastor, pastor Dantas. Você hoje, a renúncia, vamos dizer que é uma das maiores, assim, porque o renunciar, nós temos aí alguns textos bíblicos que falam, né? O próprio Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. A maior renúncia nossa é negar a nossa própria existência para seguir a existência de Cristo dentro de nós. Outra frase aí para colocar, outra expressão. Porque a renúncia é Jesus entrando e você saindo. Quando Jesus entra, você sai, e é Ele quem te domina. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os meus desejos não são meus mais, agora é de reino. É claro que a gente não coloca isso de uma forma muito tensa, porque nós estamos vivendo em terra, então os nossos anseios, as nossas necessidades familiares não vão morrer, até porque isso não é pecado você estar em família, mas elas serão controladas. Então a maior renúncia do pastoreio é você sair e o reino entrar, porque não é mais você falando ou fazendo ou pensando, é reino. Excelente. O senhor acha que tem alguma relação entre renúncia e propósito? A renúncia é pelo propósito, né? De novo, supostamente é pelo propósito. Há um propósito. Qual é o propósito nosso? Cuidar do reino de Deus, cuidar da noiva do Senhor, cuidar da igreja. Então, esse é o propósito. Levar a família a Cristo, levar as pessoas a Cristo, isso é o propósito. E para isso você precisa abrir mão da sua vida. Eu tinha uma projeção na empresa muito grande. Eu saí de uma empresa que eu trabalhei quase 20 anos, e quando eu pedi para sair da empresa, os meus gerentes, os meus diretores falaram para mim: Fernando, não sai. Eu já ganhava bem, né? À época, isso há uns 6 anos atrás, de 8 a 10 salários mínimos, e eles estavam me projetando para uma empresa maior, que chegava próximo dos 15 salários mínimos, e fora os benefícios, né, de nós estarmos ali usufruindo da empresa à época. Então, eu abri mão disso.
uma renúncia supostamente humana, meia maluca. Qualquer ser humano diz assim, você é louco, para algo que você vai viver. E muita gente sabe, o senhor sabe, né, pastor Dantas, que a gente hoje, como pastor, nós temos uma outra aflição, no caso de muitas questões que envolveram ministérios e pastoreios, que deixaram a nossa imagem muito degradante. E aí algumas falas começam, falam assim, você vai viver da obra de novo, vai viver da obra, vai viver dos dízimos, vai viver da oferta, vai viver da igreja. Isso é para gente que não é responsável, isso é uma irresponsabilidade ou até mesmo como um preguiçoso. Então, essa seria uma suposta aflição, uma dor. Mas quando nós nos envolvemos com o reino, a gente consegue suportar isso porque é algo muito maior que a gente consegue enxergar e viver. Então, a gente renuncia a essa questão pessoal para viver o que Deus quer para nós. É interessante que, não poucas vezes, nós olhamos para as pessoas e a gente não sabe tudo que a pessoa já abriu mão, Sim. o caminho que ela já trilhou. A gente não sabe. Nós somos ignorantes acerca do outro. Eu costumo dizer que a gente é ignorante até acerca de nós mesmos. Sim. Né? Até acerca de nós mesmos. Inclusive, imagina do outro. E o senhor falando aí que renunciou a cargos de uma remuneração excelente e com excelentes oportunidades financeiras. Humanamente, alguém poderia dizer, poxa, que loucura, que decisão impensada, não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente olha para vocês e a gente não sabe. A gente não sabe a quantidade de nãos que o senhor disse para aquilo que o senhor disse, não é verdade? Sim. É interessante, as pessoas olham para nós e não enxergam o caminho trilhado. Não é? As pessoas enxergam momentos. Sim, é o momento que nós vivemos. Hoje, a minha esposa, por exemplo, ela também tem a história dela com relação às renúncias de sonhos e projeções pessoais, formação, né, conquistas de trabalho, e muitas das vezes ela vai contar melhor, com detalhes, com certeza. Em alguns momentos ela estava onde ela queria e de repente do nada Deus usava-se, depois ela também entra em detalhe, uma pessoa que não é nem religiosa para dizer para ela, aqui não é teu lugar. Eita. O senhor tocou agora num ponto interessante. Pelo que o senhor está dizendo, toda renúncia ela não está necessariamente vinculada ao que eu estou abrindo mão. É o contrário. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. É aquilo que nós não estamos abrindo mão. Eu estou dizendo não para algo, mas é porque eu estou dizendo sim para uma outra coisa. Que é uma coisa maior. Que é uma coisa maior do que aquilo que eu estou dizendo mão. Mas o senhor acha possível renunciarmos a algo essencial em detrimento de algo supérfluo e pagarmos um preço caro por isso? Entendeu a pergunta? Entendi. Ou seja, eu renunciar, mas aquilo que eu estou dizendo não era justamente aquilo que era para eu estar dizendo sim. E aí acabar a gente pagando. Agora o senhor inverteu. Exatamente. Tipo, um exemplo que hoje eu estou pastoreando. Esses dias, só para elucidar isso aqui, eu estava em casa e me bateu uma angústia nessa questão, né? Até questão financeira. Rapaz, eu tinha a condição de abençoar minha casa, minha família, minha esposa. E hoje a gente está meio que catando moeda, sabe? E ela me pediu para ir no mercado, me deu alguns valores pequenos lá para buscar algo que ela precisava completar o almoço. E eu fui bem triste, eu estava aquele tempo bem angustiado e fui para lá, para o mercado. E pensando em tudo que eu estava vivendo, eu recebi um telefonema, bem naquele dia que eu estava angustiado. Meu ex-diretor, meu ex-coordenador corporativo me ligou, preciso de você em São Paulo. Eu preciso que você volte a trabalhar com a gente, eu tenho um emprego para você aqui, a gente só pensa em você. Eu já falei com a coordenadora administrativa corporativa, que era a minha ex-chefe, que é a Miriam, e ela já concordou em chamar você para vir para cá, com todos os benefícios que você tinha. E naquela hora eu hesitei não. Eu falei assim, vou chegar em casa e vou falar com a Selma, com as crianças, eu vou voltar a trabalhar. Ela fica aqui em Londrina, a gente não vai sair, mas eu volto a trabalhar. E fui para o mercado e ali dentro do carro até chorei com aquela emoção toda. Eu falei assim, voltei, fiz a compra, voltei, entrei no carro, fechei a porta, o Espírito Santo falou assim,
a decisão é sua. Porque talvez se você sair do tempo agora, nunca mais você vai ter o que você tem hoje dentro da igreja. Porque eu estou te levando para algo, o início não é fácil para ninguém, mas você já começou a caminhar. E eu estou te conduzindo para um ambiente muito intenso ministerialmente, e você está querendo abrir mão por valores terrenos. Pode ir, mas talvez nunca mais você volte. Uau. Chorei. Sim. Cheguei em casa, abri o coração para a família. A minha caçula disse para mim assim: quer sofrer, pai? Volta. Acabou comigo, né? Fui para o quarto. Ele me deu até às 11 da noite para responder. Não respondi. No outro dia ele me manda mensagem: Fernando, estou te esperando, meu filho. É um pai. O seu Valmir, né, é um pai para mim. E aí ele me ligou, falou assim: Valmir, hoje, financeiramente, isso era a melhor decisão para a minha vida. É a melhor. Mas espiritualmente, e por causa de vidas que hoje estão, não é que eu sou um Cristo, mas o líder é ponto de equilíbrio de pessoas. Pastor é ponto de equilíbrio de pessoas. E aí eu respondi para ele: hoje eu tenho vidas e famílias que estão dependendo de mim. Eu não vou. Ele viu a mensagem, ele me ouviu, silenciou, ficou em silêncio. Eu tenho certeza que isso tocou o coração dele. E ele me respondeu assim: você está certo. Não tem dinheiro que pague sobre vidas que você está cuidando. Ei, pastor, eu quero aproveitar a oportunidade para tornar isso público também. Para aqueles que estão nos acompanhando aqui, que não sabem quem é o pastor Fernando e a pastora Selma, lembro de uma tarde que eles chegaram na minha casa, e olha que eu não congrego com eles. Não tenho essa honra, esse privilégio que essas ovelhas lá têm. Eles chegaram na minha casa, eles estavam já com outro compromisso, então o tempo era bem escasso. Então eles disseram fizeram uso de uma expressão: pastor, nós viemos aqui lhe dar um abraço da parte de Deus. Lembra disso? Lembro. A senhora lembra disso? Lembro, pastor. Vocês são uma bênção, pastor. Amém. Que bom que o senhor ouviu o conselho da sua filha, o conselho da sua esposa. Pastora, a senhora quer comentar? Não, sobre a renúncia, tem uma frase que eu ouvia muito da minha mãe, que já está com o Senhor, e ela dizia que a renúncia dói, até causa dor, mas é gratificante. Cada um tem uma visão. A renúncia, ela é você abdicar de algo. No meu caso, eu queria ser uma enfermeira. Estudei, prestei concurso, passei, trabalhei 4 anos, e dentro de um hospital, em Santa Catarina, o Senhor usou uma freira para falar comigo. Aqui não é o teu lugar. Volta para a sua cidade, São Paulo, porque lá o Senhor tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Uma freira. Eu fui para casa, eu estava com os meus tios em Santa Catarina, tia Carmen e tio Francisco, e na igreja do meu tio, que ele é pastor, estava tendo um culto de oração, 11 horas da noite. E eu cheguei, me ajoelhei lá no fundo, porque eu não queria mais ouvir nada, porque eu sabia que eu tinha que voltar. Nós estávamos namorando, né? E todos estavam ajoelhados. E para confirmar aquilo que uma freira falou comigo, Deus levanta uma irmã e diz: o teu tempo aqui acabou. Volta, porque eu estou te preparando para casar e ser esposa de pastor. Nunca mais você entrará no hospital para trabalhar, sim para visitar. Vou te fazer enfermeira de mulheres e de pessoas, espiritualmente falando. Eu entendi que dali em diante eu não conseguiria mais emprego na área da saúde. Sou formada pela Unicamp,
em Campinas, uma das melhores escolas. Esse ano faz 22 anos que Deus me tirou de dentro de um hospital. De lá para cá, cantei no coral, na mocidade, toquei na orquestra. Casei-se com o irmão Fernando. Ele não era nem cooperador. Deus usou o pastor Manuel Pedro, que ainda está vivo, mas bem debilitado. Disse para mim, o Fernando será um grande pastor. E você será a mulher que vai estar do lado dele, cuidando de vidas. A senhora estudou enfermagem. Sim. O seu sonho era ser enfermeira? Muito, muito. Até hoje ainda dói. Como eu estou falando para o senhor, dói. Eu vou ao hospital fazer capelania, né? Revisitar os nossos irmãos. Para mim, eu volto para o meu mundo. A senhora sabe que o lema da enfermagem é a arte de cuidar. Cuidar. A senhora está cuidando. Estou cuidando. Sim. A senhora está cuidando. Sim, quando eu estou perto de irmãs, que eu não sou a coordenadora, a irmã Rosângela é a coordenadora, mas tenho muita liberdade de estar na minha congregação, trabalhando com elas, eu me sinto muito realizada. A diferença é que se a senhora tivesse prosseguido no exercício do serviço de enfermagem, a senhora estaria tocando só nas feridas do corpo. Do corpo. Mas hoje, Deus, ele sonhou de forma mais ampla que a senhora. Muito mais maior. Porque Eita, senhora, glória. Né? Porque a senhora não está tratando só feridas do corpo, a senhora está tratando feridas da alma também. Sim. Não é? Muito bom, que fantástico. E a segunda renúncia, pastor Dantas, foi vir para Londrina. Papai, mamãe, minhas irmãs, tudo muito próximo, nós somos uma família muito unida. E quando o senhor começou a falar que a gente ia sair de São Paulo, eu fiquei muito desesperada. Como que eu vou deixar papai, mamãe, minhas irmãs, meu sobrinho, que eu cuidava? Era como se fosse filho, né? Que a gente tem esse vínculo muito forte. E Deus falou, foi coisa de 6 meses, né, bem? O senhor falando, vocês vão para uma terra, a terra é vermelha. E Deus, a última profecia foi muito forte. Para quem às vezes as pessoas não acreditam em profecia, eu acredito muito que Deus usa pessoas. E a gente terminou uma tarde da bênção em São Paulo, que nós éramos líderes, pela misericórdia do Senhor. E terminou a tarde da bênção, Deus usou a missionária Ismênia, e ela veio falar com a gente, deu detalhes de muitas coisas. Ele disse, para você entender que Deus está falando com você, a terra que você vai é vermelha. E quando você estiver limpando a sua casa, que você torcer o pano do chão, a água vai sair vermelha, não mais marrom igual em São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu poderia fazer essa pergunta para o reverendo aqui. Mas, se eu não souber responder, ele responde. Vocês são pastores de muita gente e pais na fé de muita gente. Sim. Nesse coração aí, tem espaço para mais uma ovelhinha? Tem. O coração Tem que Deus espaço. habita sempre tem sim. Pastor, é possível na caminhada pastoral nós termos uma compreensão do que realmente tenho que renunciar e do que não posso negociar sob hipótese alguma? Tem. A gente tem noção, sim, do que a gente abre mão. Isso é muito claro. Para quem tem claro a chamada de Deus na vida, você sabe muito bem o que você vai abrir mão por algo que você não negocia por nada, né? Tem um exemplo, são às vezes alguns, nós já dissemos no começo, alguns momentos familiares, que eu acho que é um dos que mais toca a gente, de estar com a família, de viajar com a família. Não que nós não fazemos isso, não viajamos, mas já de limitações de datas, de tempos, e não é rotina isso, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos hoje. Então você tem noção, sim, do que você abre mão e tem noção daquilo que Deus deu para você como responsabilidade para continuar trabalhando dentro daquilo que Ele te chamou. O senhor acha possível renunciar a um direito pelo simples fato de não termos mais resiliência? É interessante essa pergunta, porque nós não temos resiliência infinita. Nós não somos pedras. Na hora você cansa. Né? Pedras não choram, pedras não sangram, pedras não sofrem. A gente chora, a gente sangra, a gente sofre. Meu pai, ele já dorme no Senhor.
Meu pai dizia, por algumas vezes eu ouvi meu pai fazer uso dessa expressão. O pastor, muitas vezes, ele está no meio da multidão e se sente sozinho. Meu pai dizia isso. Sim. E ele dizia assim, muitas vezes você está em uma confraternização em meio a uma mesa farta e você se sente vazio. Meu pai dizia isso. E ele dizia que havia uma necessidade constante do pastor pregar para ele mesmo e ser lembrado e relembrado que nós ainda não chegamos em casa, o nosso destino é o céu, porque tem momentos realmente que a gente cansa e dói e machuca. A pergunta é possível renunciarmos a um direito? Um direito, pelo simples fato de não termos mais resiliência para lidar com determinadas situações e simplesmente deixarmos com Deus. Com Deus. Vou dar um exemplo aqui. Arão e Miriam. A Bíblia diz que ambos se levantaram contra Moisés. E essa expressão é muito forte, porque Arão e Miriam eram irmãos. Família. Uma coisa era fosse um israelita lá falar algo acerca de Moisés, outra coisa é Arão e Miriam. E a Bíblia diz, logo no versículo de baixo, assim, e Deus ouviu. Não foi Moisés. Moisés não parou para. Ele não gastou tempo, energia. Moisés não aparentemente, pelo que está registrado, quem tomou as dores foi Deus. Sim. Não foi Moisés. Moisés deixou com Deus. Essa é a pergunta. E você não vê ele questionando, né? Isso. Essa postura dos próprios irmãos. Eu chamo, além dessa renúncia, que a renúncia também traz um ambiente que uma vez nós conversamos na igreja, eu e o senhor. A renúncia lhe traz maturidade. Então, a maturidade lhe faz você se posicionar em situações que não são relevantes para você continuar discutindo ou falando. Há um desgaste desnecessário e, às vezes, você perde tempo com isso. Então, tem muita coisa na nossa chamada ministerial que você tem que deixar Deus tratar. Pessoas vão falar, pessoas vão se levantar, pessoas vão questionar, pessoas vão até te apontar. Mas a maturidade te faz você se posicionar deixando Deus tratar. Então, você tem renúncia e a renúncia te também faz ter maturidade para o crescimento e essa nova estrutura. Então, sim, tem hora que você tem que abrir mão de coisas. Você tem que deixar coisas. Porque isso, eu ouvi uma frase há um tempo atrás. Se não me engano, eu não vou falar porque eu acho que vou acabar falando errado. Quando nós estamos no caminho, é mais ou menos assim. Estamos no caminho do propósito. Se você parar para atacar pedra em qualquer cachorro que late, você não anda. Você precisa deixar o barulho acontecer e continuar caminhando. Então, tem coisas que você vai ter que deixar de fazer, tem coisas que você tem que mudar comportamento, tem coisas que você tem que mudar postura, tem coisas que não vai te agregar nada, tem coisas que não vai te ajudar nada, então você tem que abrir mão e continuar caminhando. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Tudo está exposto aos olhos de Deus, tudo. Aos olhos de Deus está exposto. Mas o senhor acha que existem situações onde renunciar ao direito de defender-se pode ser a decisão mais sábia? Sim, é o texto que o senhor acabou de falar. Imagine se Moisés fosse questionar os seus próprios irmãos com relação ao que Deus tinha para eles. O tempo tomado, o desgaste tomado, desnecessariamente você ia ficar com o seu emocional abalado, a família, amigos. Então, tem coisas, é o mesmo caminho. Tem coisas que você silencia, continue trabalhando para que Deus cuide. Eu estava outro dia na igreja e preocupado com essas falas. Na primeira igreja que nós estávamos dirigindo, eu estava lá, eu fui para uma tarde de oração, eu sozinho entrei na igreja, eu acho que era uma hora da tarde, eu fiquei a tarde toda lá, andava, orando, subia e descia, entrava no meio das cadeiras, chorando na presença do Senhor, preocupado com essas falas. E aí o Espírito Santo me fez fazer conta dentro da igreja. E ele fez assim: quantas pessoas estão te tratando desse jeito? Eu
fiz mais ou menos um cálculo, encheu a mão, 5, 6 pessoas. Aí o Espírito Santo diz assim para mim: quantas pessoas você tem cuidado aqui dentro dessa casa? E eu disse assim: mais ou menos umas 150. E ele me fez eu subtrair o valor. Subtraia o que você disse que estão aí te trazendo angústia, tristeza, preocupação, está aqui chorando. E aí eu fiz a conta, 145, 144 pessoas. Eu falei assim: aqueles que atiram a pedra sempre são a menor quantidade, mas faz muito barulho. Só que não consegue mexer na estrutura do propósito. Continua caminhando. Você tem 144 pessoas que estão do teu lado, você está preocupado com 5. Perfeito. Que palavra o Senhor daria para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que estão renunciando cargos de prestígio, poder, influência, por ter consciência que tal papel estaria vilipendiando pilares? E aí eles estão abrindo mão daquilo que daria a eles influência, poder, prestígio, dinheiro e etc., porque não abrir mão seria vilipendiar pilares. Qual a recompensa? A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Dentro dessas coisas que não se vê estão os pilares da eternidade, que supostamente você deixa o material de lado para não perder a eternidade. Então, se você tem no seu coração essa chama que arde, e você olha para as coisas terrenas e diz assim: vai ser difícil eu abrir mão, e Deus, na verdade, Ele está te dando um recado: esses pilares terrenos podem te tirar dos pilares da eternidade. E vida é uma gestação para a eternidade. Terra é uma gestação para uma eternidade. As suas decisões estabelecem o teu nascimento na eternidade. Então, se Deus está te dando alguns toques do que Ele quer para você, ouça a voz dEle. Porque o que você vai ter aqui não se compara ao que você vai ter lá. Ou o que você perde aqui não se compara ao que você vai ganhar lá. O Senhor falou em eternidade. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Cristo apenas nessa vida são os mais miseráveis dentre todos os homens. O Senhor acha possível renúncias nesta vida, mas que só teremos as recompensas delas no céu? Eu vou dizer que quase todas, pastor Dantas. Nós vamos ter aqui o necessário para a nossa vida. E dentro dessa necessidade, o Espírito Santo, Deus sempre vai nos dar também confortos terrenos, humanos. Porque nós também vamos usufruir de benefícios terrenos. Mas nós não teremos a completude de eternidade nunca aqui, né? Nós vamos ter completude lá. Então, aqui na terra, nós viveremos de uma forma, né, que Deus vai nos dar para não perder o caminho, não perder a vida, mas o necessário para viver. Ele não vai te dar o que você vai viver lá, até porque você precisa continuar tendo a fé de que lá é melhor. Se nós nos comportarmos aqui de benefício ou nos cercarmos de benefícios e grandes confortos, talvez nós percamos a eternidade. E o material tem esse problema muito sério de nos arrancar do céu. Eu digo isso, né, até porque nós estamos vivendo um tempo da igreja aqui na terra, e eu até vou estender uma fala, talvez alguém não concorde. Toda vez na era cristã, ou na história de Israel, quando Deus queria tratar uma igreja, o povo, para um ambiente da intimidade, Ele precisava de uma opressão política. E nós estamos ricos hoje. A igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral, está bem estabilizada. Só que espiritualmente nós estamos em queda. De um modo geral, não estou dizendo que todos os lugares estão assim,
mas nós estamos em queda. Por que nós estamos em queda, pastor Dantas? Porque se o senhor deve saber muito mais do que eu, a Europa, por exemplo, que é o berço do pentecostalismo, hoje onde tem igrejas pentecostais lá? Mas a Europa é rica. A Europa tem uma estrutura econômica, está nas suas crises, mas não era igual antigamente. Nosso país, que é um dos países mais missionários e mais pentecostais que tem na terra, hoje nós estamos vivendo uma queda espiritual. E também, fora isso, nós estamos vivendo guerras teológicas. Nós estamos perdendo o princípio. Perder não, porque o princípio, a igreja do Senhor nunca será perdida, né? Deus nunca vai deixar de estar com a sua igreja e sempre tem os escondidos. Sempre vai ter os 7.000 que não vão se curvar. Mas nós estamos vivendo um tempo de declínio espiritual e subida material. Então, se Deus tiver que tratar-nos para ser a potência do planeta, nós vamos ter que passar por uma fase complicada. Porque país crescendo economicamente, país descendo economicamente, igreja crescendo espiritualmente. Excelente. O senhor sabe que Vitor Frankl foi prisioneiro em 4 campos de concentração. Olavo de Carvalho dizia que nós podemos mensurar um homem de 3 formas: pela inteligência, pelo altruísmo ou pela coragem. E o Olavo de Carvalho dizia que Vitor Frankl foi gigante nessas 3 áreas. Sobreviveu a Auschwitz. E no livro Em Busca de Sentido, ele vai dizer o seguinte, Vitor Frankl agora, que quando o absurdo chega à nossa porta, quando a gente se depara com o caos, o absurdo, o desespero, essa consciência de que tem que haver um sentido, um propósito, além do sofrimento, ela é fundamental para a sobrevivência, para a sanidade mental. E ele vai dizer, se o sofrimento não tem sentido, uma vida sem sofrimento também não tem. Em outras palavras, colocando no nosso, na temática nossa aqui, o céu compensa. Muito. O céu compensa. Sim, terão recompensas na terra, sim. Deus ele pode nos abençoar em muitas áreas e a gente pode ter o privilégio de plantar, regar e colher o fruto. Aqui é possível. Mas, como bem o senhor falou, o nosso verdadeiro tesouro, não é, está reservado. E a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode sequer ser comparada com o peso da glória. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu o coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para nós. Pastor, como é bom conversar com o senhor. É bom estar pertinho de vocês. Pastora, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que tudo que foi falado hoje aqui, só Deus sabe até onde vai. Sim. Né? Só Deus sabe até onde vai e em que situação que está o coração daqueles que estão nos assistindo. E pode ser que existem pessoas que agora vão estar nos ouvindo, que estejam vivendo conflitos de renuncio ou não, abro mão ou não, e agora? E com certeza tudo isso que foi dito aqui será de grande valia para muita gente. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua igreja, seu ministério, sua vida, sua família, suas filhas. Deus abençoe muitíssimo, pastor. Continue sendo esses pastores em chamas. Aqui vocês são dádivas de Deus dadas à Assembleia de Deus em Londrina. Amém, pastor. Nós ficamos felizes pelo seu abraço também a nós aqui na cidade. Nós temos o pastor Elias, que é um paizão para nós, nossa igreja. Eu não tenho o que reclamar do nosso ministério aqui, da nossa igreja em Londrina. Nós tivemos uma recepção maravilhosa desde quando nós começamos a congregar com o pastor Osmar ali no Parigô. É claro que o envolvimento na obra sempre traz as dificuldades que são naturais, né, de uma igreja, de povo, de chamado, mas no todo a gente está muito feliz. E aí vem uma coisa que
né? Que nós falamos sobre você deixar ou abrir mão. E talvez você abrindo mão, você ache que está sendo errado ou está errando na sua decisão. Não. Quando nós abrimos mão, né, ou fazemos essa renúncia direcionado pelo Senhor, nós teremos resultados. E os resultados nós estamos colhendo aqui em Londrina. Nós estamos sendo muito abençoados pela igreja, pelo nosso pastor presidente, pelo povo, pelos pastores amigos que nós temos aqui, o senhor, tem tantos outros. Então nós somos gratos a Deus e estamos... Eu falo para o pessoal em São Paulo, às vezes eu converso com alguns lá, eu não tenho o que reclamar hoje ministerialmente, tirando todas, independente de todos os cenários, ministerialmente nós estamos vivendo o que realmente Deus quer para nós. Muito bom. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Até o próximo podcast, se assim Deus permitir. Beijo no coração, Deus abençoe.